certinho com vocês? Tudo jóia? Tá movimentado isso aqui, né? Tá legal, muito bom. Bom, pessoal, eu vou fazendo alguns esquentas aqui, apenas para a gente fazer um envolvimento aqui, antes de entrar, mergulhar no nosso assunto, que é um assunto que eu acredito que permeia a vida de todos nós, permeia a vida de todos vocês, permeia a profissão, o exercício, enfim, as relações de empresa, as relações entre fornecedores. Quando você fala ética, parece um assunto muito subjetivo, né? Muito abstrato para muita gente, né? E eu acredito que essa abstração toda é o que nos obriga a estar rediscutindo isso de tempos em tempos. Uma vez que as relações vão mudando, o mundo vai mudando, tecnologias vão mudando, né? Tivemos uma fala aqui agora há pouco falando de tecnologia, do quanto que isso tem de implicância em termos éticos, em questões, dilemas e tudo mais. E só que a gente também encontra a questão da ética no dia a dia mais simples, vamos chamar assim, né? Pensando, por exemplo, no mundo dos eventos. Na questão do mundo dos eventos, é muito comum, dentro daquilo que se entende por ética, né, você ter diversas, vamos chamar assim, queimadas de raia, né? Queimadas de raia, queimadas de largada. Por exemplo, eu sou palestrante. Para ser contratado pelo mundo dos eventos, muitas vezes uma agência de palestrantes me contrata. Outras vezes o próprio cliente me contrata direto, né? É uma relação que pode acontecer das duas formas, né? E é muito comum acontecer, por exemplo, assim, você ter um cliente que chama a agência para fazer uma curadoria de conteúdo de palestrantes, que é uma lista de palestrantes, e aí, quando descobre o nome do palestrante, vai e contata diretamente o palestrante. É o chamado bypass que você atravessa, e aí você inviabiliza o trabalho da agência, inviabiliza o trabalho do fornecedor, inviabiliza, enfim. E aí começa o grande questionamento. Por quê? Aqui a gente está dentro de um terreno chamado ética. Porque você está dentro de um lugar onde isso não é uma coisa ilegal, mas a gente pode entender que é amoral, para não falar outra coisa, imoral, né? É uma coisa que acaba não caindo dentro de valores que a gente entende como sendo aí valores humanos, valores de respeito, valores que vão ajudar a gente a perpetuar saudavelmente todos os nossos negócios. Só que eu não vou ficar falando de ética para vocês de um jeito muito acadêmico. Nós vamos falar de um jeito um pouco divertido, um pouco melhor, um pouco mais assim aderente às nossas vidas como CPFs e também como CNPJs, tá? Então assim, eu por exemplo, tenho eu não sei vocês, mas eu tenho uma paixão por carrinho de supermercado que é uma coisa de louco. Eu não sei vocês, mas eu acredito que alguém também deva nutrir essa paixão. Por quê que eu tenho essa paixão? Talvez porque meu pai era um grande entusiasta de supermercados, entusiasta enquanto cliente, né? Ele não era supermercadista, mas ele era entusiasta enquanto cliente, ele gostava de ir em supermercado, adorava fazer aquele zigue-zague nos corredores, ia em horários alternativos, em horários que não estava cheio, ia fora de dia de pagamento para poder curtir o passeio. O supermercado para ele era uma experiência assim. E eu acho que eu herdei um pouco disso. Caminhando aí para os meus 50 anos, eu percebo que eu herdei um pouco dessa mania. Eu gosto de supermercado, né? E quando eu olho um carrinho de supermercado, o que acontece? Eu sempre vejo algo muito assim, eu tenho um desejo de ter um carrinho de supermercado em casa. Alguém já teve esse desejo? De, poxa, eu quero levar um carrinho de supermercado para casa? Já teve, você tem cara que já teve, você tem cara que já teve. Você só isso. Eu olho o carrinho de supermercado e eu penso assim, poxa vida, né? Isso aqui me quebraria um galho em casa. Eu sou uma pessoa mão na massa, eu sou uma pessoa que sobe no telhado, que monta o estúdio, aquela coisa toda e tal. Então, para mim, um carrinho de supermercado seria uma mão na roda muito boa, né? Carregar a compra, já pensou chegar em casa com o seu carro, pega as compras de uma vez, coloca no carrinho e leva todas para dentro de casa? É uma experiência do supermercado dentro de casa. Então, eu tenho um certo fascínio pelo carrinho de supermercado, né? E assim, a relação nossa com o carrinho de supermercado é uma relação que, por muitas vezes assim, eu me senti tentado a levar um carrinho de supermercado para casa, né? Quem aí gosta de carrinho de supermercado talvez já tenha tido essa vontade. Você teve essa vontade, você teve sim. Você confessa, você que saiu, seu riso você confessa. Mas a gente tem essa vontade de um dia, nossa, um dia eu vou levar um carrinho de supermercado para casa. Ia me resolver um grande problema dentro de casa isso, né? E legal. E aí, beleza. Então, só que a questão é a seguinte, né?
Eu paro para pensar, às vezes, assim, que apesar do carrinho estar lá e fazer parte de um serviço que o supermercado me cede para poder tornar minha compra mais confortável, o carrinho não é meu. Simples assim. O carrinho não é meu, né? E engraçado que um dia eu fiz essa enquete numa rede social, faz um tempo já, e perguntei, quem aqui gostaria de ter levado um carrinho de supermercado para casa já? Muita gente se manifestou favorável. E para minha surpresa, algumas pessoas, lá, sei lá, de 100 ali, umas 3 ou 4 confessaram ter levado um carrinho de supermercado para casa, o que eu achei assim uma coisa um tanto quanto, né? De loucura, né? Só que aquela história, o carrinho não é seu. O carrinho não é seu. O carrinho é parte de um serviço que o supermercado oferece para você. Aqui a gente já começa a entrar um pouco, né, naquele terreno que antecede o direito, que a gente pode chamar de ética. Por exemplo, agora vocês vão ter essa experiência. Tudo bem que vocês não têm vontade de levar um carrinho de supermercado para casa, mas vocês já chegaram no supermercado com o carro de vocês, entraram no estacionamento, perceberam uma vaga lá mais ou menos vaga, estava cheio o estacionamento, havia um lugar ali que você, opa, ali tem uma vaga. Você foi com o seu carro com todo cuidado lá, na hora que você foi colocar o carro na vaga, o que tinha lá? No meio da vaga, um carrinho de supermercado, né? Então, assim, por aí você começa a entender a seguinte questão, poxa, que tipo de relação que a gente tem com um carrinho de supermercado ajuda a gente a entender um pouco esse terreno da ética, o terreno da convivência, um terreno onde a gente precisa acomodar os conflitos, né? Também dirimir, assim, acomodar os interesses, dirimir os conflitos, de forma que a gente consiga manter a convivência, manter a política, manter a boa relação humana, né? Mesma coisa, vamos imaginar, você está no supermercado, você encheu o seu carrinho de compras, vários itens refrigerados. E aí o que acontece? Por um aborrecimento qualquer, alguma coisa aconteceu lá, um aborrecimento qualquer, você ficou meio furioso, furiosa dentro do supermercado, e aí você vai, larga o carrinho de compra com todos os itens refrigerados lá no canto, num canto qualquer, e vai embora, né? Isso são coisas, gente, cotidianas. São coisas cotidianas. Agora a questão não é o supermercado que a gente está prejudicando. Você está prejudicando provavelmente uma pessoa, né, que ganha para estar acomodando, está fazendo aquela fiscalização, que muitas vezes não tem visão total do lugar ali, e às vezes vai ser penalizado por algo que ficou lá deteriorando em algum corredor qualquer. Então, assim, a gente pode olhar para o carrinho de supermercado percebendo relação de amor, relação moral, relação ética, relação jurídica, né? Relação também que pode ir para o campo aí do conluio até, que nós vamos falar de tudo isso daqui a pouco, e também até a relação da animalidade. Eu não sei vocês, mas recentemente teve uma notícia que me deixou um tanto quanto assim assustado, né? Vocês devem ter visto isso na mídia. Uma pessoa que estava lá na fila jogou um carrinho em outra pessoa. Usou um carrinho dentro de um terreno de total animalidade, total barbárie, e por uma questão qualquer não resolvida, algum conflito qualquer, tentou se resolver essa questão eliminando o outro. E a arma que tinha ali era um carrinho de supermercado. Então, olha quanto a gente tem de situações no dia a dia onde nós somos testados no convívio. E muitas vezes a gente acaba transitando entre vários dos campos das relações humanas sem perceber, né? Seja deixando um carrinho largado no estacionamento, seja largando o carrinho cheio de compras de itens refrigerados num canto que vai prejudicar alguém, seja, enfim, jogando um carrinho em alguém, espero que ninguém nunca tenha feito isso aqui, né? Tomara, né? Mas assim, ou de repente naquele primeiro panorama que eu passei para vocês, né? Levando um carrinho de supermercado para casa acreditando que é de seu direito, né? Porque você fez as compras do supermercado e acreditou que o carrinho estava incluso. Então, isso vale a gente entender que mergulhar um pouco no campo das relações humanas para entender a seguinte relação, né? Bom, a gente pode trazer isso para três perguntas, que tem aquele filósofo que vocês conhecem bem, que é fortinho, barbudo, né? Que é muito famoso e tal. Como é que é o nome dele mesmo? Como é que é o nome do cara? Vocês conhecem aquele filósofo que é famoso? Fala aí o nome dele, né? Vocês conhecem, né? Muita gente deve ter pensado aí num tal de Cortella, né? Mas assim, quero, devo ou posso. Por aqui você já começa a testar o limite da ética, o limite do direito e o limite da moral.
Resumindo, eu quero um carrinho de supermercado para casa, já falei para vocês, eu tenho vontade, né? Eu devo pegar um carrinho de supermercado? Não. Né? Eu posso pegar o carrinho de supermercado? Olha como a gente pisa nesse terreno de jeito... Bom, se não tiver nenhuma câmera me filmando, se o porta-mala do meu carro for grande, se de repente eu conseguir sair por aquele canto que ninguém vê, eu consigo sair e levar um carrinho de supermercado. Pô, o supermercado tem tanto carrinho, por que não vai fazer falta um carrinho? Né? A gente consegue criar certas passadas de pano para atitudes que a gente toma no dia a dia, né? Lógico, o carrinho é uma caricatura, né, gente? Mas assim, a gente toma atitudes no dia a dia que muitas vezes acabam infligindo, pisando nesse terreno da ética, no terreno das relações, quando não avançando para as raias do direito. Né? Então, aquele filósofo que eu falei para vocês, né, muita gente fala que é o Cortella, né, mas isso aqui é um pouco mais antigo. Né? Isso aqui remonta lá aos tempos de Sócrates, né, aquele que é tido como pai da filosofia, que começou a trazer os seus questionamentos já acerca aí do desenvolvimento do pensamento ocidental e principalmente, né, quando a gente fala de política, que é uma palavra que dá coceira em muita gente, dá alergia em muita gente, a gente está falando exatamente da discussão que havia naquela época do quê? Da ética da cidade, da ética do convívio, da ética onde os grupos humanos precisam entrar num terreno em comum e conseguir chegar num acordo dentro desse terreno comum. Porque senão, né, o risco da gente começar a tentar se aniquilar jogando o carrinho de supermercado na cabeça do outro é um risco muito grande. E isso é uma coisa que vem acontecendo no mundo que a gente está vivendo hoje, extremamente polarizado, né? Onde de repente há pensamentos que, independente de qual lado venha, mas pensamentos que coloquem a gente na seguinte questão: poxa, o mundo vai ser melhor quando aquele que pensa diferente de mim for eliminado, quando aquele que pensa diferente de mim for varrido do mapa. Então, o risco de trazer, a necessidade de trazer discussões sobre ética, né, seja numa feira de eventos, seja numa discussão em casa, seja com a família, seja com filhos, não importa. Seja entre amigos, seja entre parceiros, fornecedores. É uma discussão que precisa manter-se sempre viva. Porque de tempos em tempos a gente vai deixando de lado. E aí ela entra mais na subjetividade ainda, e aí vamos tentando moldar o campo do convívio apenas pautado pelas nossos desejos, nossos projetos pessoais, deixando de lado aquilo que pode estar impactando, machucando, ferindo, ou até mesmo aniquilando o outro. Então, vale a pena entender que, né, se eu fizesse com vocês aqui uma dinâmica, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, enfim, eu sou escritor, eu trabalho com treinamento de lideranças, e é muito comum, em treinamentos, muitas vezes, o pessoal tem uma paixão por fazer dinâmica, né? É uma loucura. O pessoal gosta de fazer uma dinâmica, né? Eu particularmente, acho dinâmica uma coisa tão constrangedora, sabe? Porque é uma coisa assim que, olha, eu não tenho muita paciência, né? Eu vou por um caminho um pouco mais outsider aí, né? Mas assim, é tão constrangedor muitas vezes, né? E eu queria fazer uma dinâmica metalinguística para explicar como dinâmica é o constrangedor para vocês, né? Então assim, a gente vai usar dinâmica para explicar que dinâmica é constrangedora, né? Então assim, mas vamos imaginar que, né, a relação humana mais elevada, aquela que a gente pode chamar de amor, né, é a relação que nos coloca dentro da seguinte perspectiva. Por quem ou por quens eu, em determinado momento, abriria mão facilmente da minha vida? Pensa você, por quem que você abriria a mão da sua vida? Por quem você daria a sua própria vida? Talvez essa seja a relação de amor mais elevada que um ser humano possa ter. De total desapego de si próprio, ao ponto de simplesmente dar-se em sacrifício, né, pela preservação do outro. Isso talvez seja o maior exemplo de amor que alguém possa ter. E quando a gente faz uma dinâmica, né, é tipo eu falar assim para vocês: olha para a pessoa que está do seu lado agora, que você acabou de conhecer, ou você é de casa, do trabalho e tal, olha nos olhos dela agora, tem dinâmica que faz isso, né, e fala: eu te amo. A gente sabe que isso é uma coisa que vai provocar um certo constrangimento, a menos que a pessoa realmente ame, sejam pessoas que têm relação afetiva, né, que tem aí e tal, né? Mas ainda assim, dentro do campo do afeto, a relação afetiva, dos nossos afetos, muitas dessas relações afetivas, você não daria a sua vida por elas. Você não daria.
né? Você não daria a sua vida. É um amor, mas é um amor que vai sendo medido, né? Que vai sendo fracionado, vai sendo colocado dentro de talvez uma categorização, uma escala Pantone de amor, que você vai chegando até a hora que não é mais amor. Então, assim, e aí a gente começa a entender um pouco, né? Dentro dessa elevação, poxa, então, amar todo mundo é algo impossível. É algo impossível. Quando eu falo assim, poxa, por quem eu daria a vida? Eu começo a puxar pela minha, se uma pessoa é certa, minha filha, eu daria minha vida, óbvio, né? Minha esposa, minha mãe, já começa, né? Opa, pera lá, né? Vamos, né? Vamos segurar, vamos entender um pouco melhor o negócio aí, né? Vamos começar a entender um pouco melhor aí. Mas assim, a gente começa a perceber que o amor pleno, o amor na sua maior elevação, é algo muito impossível de se atingir, muito platônico até, né? Agora, legal. Tudo bem, você já percebeu que você é impossível amar todo mundo, como você amaria essa pessoa para quem você daria a sua própria vida. Então, o amor está aqui como sendo aí a nossa abdicar de nós mesmos, abdicar da própria existência em benefício de alguém, abdicar da sua própria perenidade, da sua própria permanência em benefício da permanência do outro. É algo que você não faria por todo mundo, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque nós somos humanos, né? Por alguém você faria, talvez por ninguém você poderia também pensar que não tem condição de estar fazendo. E está tudo bem, não tem problema. Não sinta-se culpada, tá? Não sinta-se culpada caso você não pense em fazer isso por ninguém, não tem problema nenhum, né? Enfim, bom, bacana. A gente já entendeu que amar todo mundo, como você amaria essa pessoa que se olha no fundo dos olhos e diz eu te amo de forma verdadeira, é algo impossível, mas você pode ter um estado de disposição que ajude você a agir como. É onde os nossos valores começam a entrar em cena. E quando você fala de valores, a gente está falando automaticamente de uma segunda categoria de relações aqui, que seria a nossa moral. O quanto que a nossa moral torna claro os nossos valores. Valores que nós escolhemos na nossa infância, na nossa criação, lá, enfim, na nossa formação, na nossa história, na nossa família, nos lugares de onde nós viemos, nas nossas experiências. O quanto que a gente consegue entender que, tudo bem, eu não amo todo mundo, mas eu posso agir como? Eu posso agir num estado, numa disposição de espírito que nos coloque dentro de uma perspectiva de atendimento, de generosidade, né, de solidariedade até. Mas uma solidariedade um pouco diferente de outra que vem mais à frente, tá? Bom, legal. Então, vamos resumir moral de um jeito muito bacana, muito simples, até para a gente levar para as discussões aí que a gente pode estar empreendendo com familiares, com parceiros, com, enfim, alunos. Mas vamos imaginar que todo dia de manhã você sai da sua casa e você pega uma mochila e coloca nas costas. Essa mochila é a sua moral. Aí você coloca lá dentro os seus valores. E todos os dias você sai de um lugar diferente, eu saio de um lugar diferente, você sai de um lugar diferente, e a gente resolve se encontrar hoje aqui na EBS, 15 e pouco, né, do dia 1º de junho, num mesmo lugar, num terreno em comum. Eu com a minha mochila de moral, você com a sua, você com a sua, você com a sua. A gente traz as nossas morais, assim, no plural, né? E a gente coloca as nossas morais no terreno comum do convívio. Aqui começa esse tipo de articulação. O quanto que eu tenho disposição para atender, para ser generoso, para ser gentil, né? Para, já que eu não amo, eu pelo menos agir como, ter uma disposição moral de tratar bem, de tratar com respeito, de tratar pautado em valores, né? Beleza. Quando a gente fala da moral, tá claro moral para todo mundo aí, né? Chegamos na moral, né? A gente está fazendo uma cascata aqui, que são aí os valores e disposição de espírito. Legal. Aqui a gente começa a falar de ética. Aqui a gente começa a falar de ética, né? Porque a ética, podemos dizer que é uma antessala, que fica entre a moral e o direito, que está vindo logo em seguida aqui. Fica entre a moral e o direito, entre a moral e a lei. Aqui está a ética. E o problema é quando a gente vive tempos muito conturbados, né? Tempos assim muito radicais, tempo de pensamento, onde pensamentos contraditórios, mesmo tendo as empresas falando de diversidade como um valor, e aí você fala que o pensamento contraditório provoca urticária em muita gente. Quando a gente perde essa capacidade, essa disposição moral de ao menos respeitar como se amasse, né, a coisa começa a entrar num terreno onde é preciso sim iluminar as relações, colocar a luz nessas relações para poder fazer com que haja uma nova concordância, um novo pacto social, para que aquilo que a gente chama de tecido social não se esgarce como tem esgarçado tanto por aí.
Poxa, mas é um conteúdo que tem a ver com feira? Tem a ver com feira, porque eu conheço pessoas que não estão atendendo determinados fornecedores por causa de questões políticas. Eu conheço pessoas que não estão contratando determinado profissional por causa de visões políticas diferentes. Né? Ou então, vamos imaginar o seguinte, né? A questão que eu falei lá do bypass de um cliente. Também tem uma outra ponta, que é uma empresa, muitas vezes, de eventos, simplesmente entender que porque há uma pessoa que está numa necessidade muito grande, paga qualquer coisa e deixa o cara se arrebentar sem qualquer tipo de, né, qualquer tipo de amparo que haja humano, ético, moral. Né? Ah, porque precisa trabalhar, então paga qualquer coisa aí, né? Enfim, houve situações de show em São Paulo com pessoas trabalhando praticamente em regimes análogos à escravidão. Análogos à escravidão. Então, assim, a gente está falando de algo que, ao mesmo tempo que parece distante, está muito perto da gente. Está muito perto da gente. Né? A relação fornecedor-fornecedor, fornecedor-cliente, fornecedor-intermediário é uma coisa que, tudo bem, assusta tal, mas está perto de onde? Está perto daqui, é moral. Pô, o cara furou meu olho na concorrência, o cara bypassou o fornecedor. É moral, não é ilegal, mas é moral. É imoral. Agora, quando eu começo a falar de algo que começa a cair no terreno da lei, no terreno da exploração humana, no terreno da exploração de pessoas que estão em vulnerabilidade, em nome, talvez, de um ganha-pão qualquer para aquele dia lá, a coisa começa a ficar um pouco diferente. E esse terreno se estreita quando a gente entende que são pessoas A, B ou C, conforme orientação ideológica ou política. Gente, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Né? Então, assim, a questão é, legal, quando eu não consigo construir o convívio e acomodar os interesses aqui, naturalmente, eu vou cair no limite social regulamentar, naquilo que a gente entende por direito. Né? Ou seja, se eu começar a romper isso aqui, eu vou invariavelmente cair naquilo que já está pactuado socialmente como sendo o limite, o rigor, aquilo que foi pactuado, construído socialmente, discutido e tudo mais. Quando você fala de mudar uma lei, a mudança de uma lei acontece aqui ainda. A discussão para a mudança de uma lei acontece aqui, no entendimento que vai se haver aqui, para depois se criar a normalização, e aí, naturalmente, você começar a seguir um novo código de leis. Então, toda essa organização é preciso ter compreensão, ter clareza, para não ficar solto esses conceitos na vida da gente. Beleza, né? Eu, de repente, entendi que eu não amo você, que eu não... Minha moral também não aponta para nenhum valor de generosidade, de te tratar bem, de te tratar com respeito, né? A minha ética também, eu entendo que nem sei o que é ética, né? Para mim é um corredor muito estreito, muito abstrato. Aí eu vou cair, vou acabar rompendo o limite da lei. É onde há, por exemplo, esse tipo de contratação que a gente falou aqui. Né? Normal para muita gente, mas quando olhado à luz da lei, uma coisa completamente irregular, completamente fora daquilo que pode se entender como o mínimo humano de respeito que tem que haver nas relações humanas, inclusive trabalho, inclusive contratação de terceiros. Né? Bom, bacana. Quando eu rompo isso aí, naturalmente eu caio, né, num terreno, quando eu consigo, de repente, assim, eu não amo você, não temos nenhuma relação moral, a nossa ética também é uma coisa duvidosa, a lei a gente já não está nem aí, a gente rompe simplesmente a lei, porém eu tenho interesse em algo que você faz. Eu tenho interesse em que você... A gente se odeia, mas eu tenho interesse em uma habilidade, uma competência que você tem. Né? A gente se alia, já fora do limite da lei. A gente se alia fora do limite da lei. Né? Então, por exemplo, alguém aqui gosta de dirigir? Você gosta de dirigir? Você tem cara que gosta de dirigir? Você tem cara que gosta de dirigir? Você dirige bem, você tem cara que dirige bem. Você sabe dirigir com velocidade? Legal, você tem uma competência que me interessa. Eu trabalho com explosivos. Entendeu? Se de repente a gente juntar essas duas competências aí, tem uns bancos aí, uns caixas eletrônicos meio escondido aí. O que você acha, velho? A gente vai, faz o serviço, cada um pega a sua parte e vaza. A partir dali não tem amor, não tem ética, não tem moral nem nada. Cada um pro seu canto, tá? Cada um pro seu canto, tá bom? Ou seja, a gente rompeu a lei e a gente está agora no terreno do conluio, né? Entramos num conluio, numa assim, como é que... Assim, a gente tem interesses mútuos, interesses comuns, somos solidários um ao outro nesse momento, né? É aquela solidariedade que eu falei para você que já está fora da linha do direito. Né? Somos solidários porque você tem algo que me interessa, vamos fazer acontecer, vamos fazer um negócio e vamos embora. Legal, né? Maravilha. Então, por aqui
Por fim, gente, a gente chega onde, né? A gente chega naquilo que podemos chamar de barbárie. É quando nem isso mais nos possibilita viver com respeito. Quando nem isso mais nos cria um interesse mútuo de preservação. É quando a gente cai naquele extremo, que infelizmente tem por aí, onde, em mundos, um tempo polarizado, a gente acaba entendendo que aquela pessoa que tem um pensamento divergente, um valor diferente, uma orientação, uma ideologia, uma origem, enfim, tudo aquilo que a gente discute nas organizações, dentro do escopo, daquilo que se chama de diversidade, que muita empresa gosta de colocar hashtag e postar no Instagram, porém não vive de forma prática no dia a dia, e aí você cai no terreno do ESG, naturalmente você vai cair no terreno do ESG, né, da responsabilidade social, ambiental, da governança. Tudo isso nasce, toda essa iluminação nasce onde? Aqui na discussão da ética. E aí, estamos sendo sustentáveis com os nossos fornecedores? Né? Ou eu esgoto o meu fornecedor até tirar o máximo que eu puder dele, porque eu sei que tem outro que vai entrar no lugar logo em seguida. Né? Então, são relações muito comuns de entrar no mercado, tá? Eu não trabalhei no mercado de eventos, na organização de eventos, mas trabalhei em agência de propaganda há muito tempo, então é uma coisa muito parecida. São movimentos empresariais muito parecidos, tá? Então, há muito desse tipo de relação. Então, trazer esse tipo de situação, de novo, para cá, né? Um pouquinho antes desse divisor de águas, que é a lei, que é a normatização, iluminar isso, tornar isso uma discussão produtiva, uma discussão onde vá se perceber o tanto de governança que tem dentro das nossas organizações, da nossa profissão, o tanto que tem de responsabilidade social. Quando você faz uma contratação subhumana, você está falando de responsabilidade social, é só ligar as pontas. Né? O quanto tem de responsabilidade ambiental dentro dessa discussão. Né? Quando eu desmonto um stand por aí, simplesmente pego isso, jogo num terreno baldio porque não tem onde jogar, isso você está falando de responsabilidade ambiental. Ou seja, o quanto que a gente consegue medir esses impactos todos que nós deixamos por aí, né? Trazendo isso para um campo de discussão que está se tornando uma discussão mais do que urgente. Então fala-se de ESG como se fosse algo novo, mas na verdade a única coisa que se fez agora é colocar tudo reunido, percebendo que você não vai conseguir ter responsabilidade social se não tiver ambiental. Você não vai conseguir ter governança se também não tiver responsabilidade social. Você não vai conseguir ter responsabilidade ambiental se não tiver governança, se não tiver social. A diferença, talvez, da discussão do ESG de uns tempos para cá é que percebeu-se que isso aí está muito mais interrelacionado do que qualquer outra coisa. Então, o quanto a gente se percebe, gente, dentro dessa reflexão que eu gostaria de deixar com vocês aqui no nosso encerramento, colocando essa pergunta na cabeça de vocês, no colo de vocês, essa incomodação, tá? Porque assim, o pessoal às vezes pergunta, você é palestrante motivacional? Eu falo, não, nem quero, tenho a menor pretensão de ser motivacional. Para mim é muito melhor ser um palestrante incomodacional, né? Porque eu acho que é dessa incomodação que a gente vai começar a se mexer e buscar aquilo que vai fazendo sentido, aquilo que a gente vai construindo, trazendo, convergindo para uma vida mais protagonista, uma vida mais ética, uma vida onde a gente consiga colocar respeito nas relações, consiga enxergar a diversidade como um valor prático, né? Um valor claro, declarado, praticado e percebido, porque tem muita empresa que só declara, mas não pratica e muito menos se percebe. Só declara, faz o tal do greenwashing aí, enfim, esses movimentos que simplesmente colocam a gente, né, em peças de marketing, né? Eu sou socialmente responsável na minha campanha de marketing, mas na verdade, na prática, eu estou lá trabalhando de um jeito crítico, de um jeito ruim, de um jeito que está sendo nocivo, danoso para a sociedade e rompendo esse tal de tecido social dentro da própria empresa. Então, parece uma discussão assim, fala tecido social, o que é uma empresa se não um primeiro tecido social que nós temos? E que precisa haver respeito, precisa haver ética, precisa ter uma compreensão da moral, dos valores que nos reúnem em torno daquela ideia, né? Uma clareza quanto aos acordos que nós vamos estabelecendo para que tudo fique o melhor possível para todos, envolvendo o terreno negocial, recua um pouquinho, para poder chegar no que seja melhor para todos. E enfim, deixo com vocês essa reflexão aqui, deixo também os meus... Vocês têm lição de casa, viu? Me procura depois nas minhas redes e me responde essa pergunta. Tá? Você precisa da ética ou a ética que precisa de você? Já que a gente está vivendo um mundo híbrido, né, nada melhor do que a gente continuar essa discussão conectados aí nas redes sociais, onde eu receberei vocês aí com o maior prazer, tá certo? Meus amigos, minhas amigas, eu sou Eduardo Zugaib, sou palestrante, escritor, treinador em liderança, sou autor de alguns livros aí.
Entre eles, a Revolução do Pouquinho, que é um best-seller corporativo utilizado por muitas empresas para treinar e desenvolver liderança. Estou à disposição de vocês aqui no encontro digital, no encontro presencial, na empresa de vocês. Me chama que eu estou facinho, tá bom? Vamos que vamos. Um abraço, valeu, valeu, valeu.